Um trabalho complexo e delicado. Rabecão. Recolhimento de segmentos corporais em locais de acidentes. Reconstrução facial e corporal. Os desafios da tanatopraxia. O esforço para que a despedida seja feita de forma digna e respeitosa. Você assiste a partir de agora O Destino dos Corpos Mutilados e Desfigurados, caixão aberto ou fechado? Você já parou para pensar no que acontece quando uma pessoa sofre um acidente grave, seja no trânsito, no trabalho ou em qualquer outro lugar, falece e acaba perdendo partes do corpo? Como são tratadas essas lesões graves, como mutilações ou até mesmo rostos desfigurados? Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar os processos necessários após a constatação do óbito, desde o recolhimento do corpo pelo IML, ou Polícia Científica, até os preparativos finais em uma funerária. Como funcionam todos os processos e as particularidades envolvidas nesses casos tão delicados. Antes de começar eu te peço, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Em casos de acidentes graves no Brasil, quando o óbito é constatado, o primeiro passo é sempre do Instituto Médico Legal, o IML, ou dependendo do estado, a Polícia Científica. Mas você sabia que o processo não se limita ao recolhimento, mas inclui uma série de procedimentos técnicos e legais? Assim que um acidente fatal ocorre, o local do ocorrido se torna o ponto de partida para uma série de procedimentos minuciosos que envolvem investigação, respeito e observação de normas legais. Quando há mutilações graves, como amputação de membros ou desfiguração facial, o trabalho das autoridades e peritos forenses precisa ser extremamente cuidadoso. Tudo começa com o isolamento da área. A polícia chega para mapear a cena e proteger qualquer vestígio capaz de ajudar a entender as circunstâncias do acidente. Um passo fundamental para investigações futuras. O corpo da vítima, nesse momento, não pode ser removido imediatamente, pois a criminalística vai registrar o cenário como ele estava no momento do impacto. Isso inclui fotografar o corpo, identificar partes amputadas espalhadas pelo local e medir distâncias, com a posição de fragmentos em relação ao veículo ou ao ambiente. Se houver mutilações significativas, cada fragmento do corpo é registrado separadamente, documentado com a identificação precisa e selado em embalagens próprias que evitem contaminação ou perda. Além disso, o sangue presente no local deve ter um destino específico. Ele é coletado para exames toxicológicos, que podem determinar a presença de substâncias no organismo da vítima, como álcool, drogas ou medicamentos. O que sobra, teoricamente, teria que ser descartado, respeitando normas sanitárias rígidas para evitar riscos de contaminação do solo ou do ambiente. Mas, infelizmente, em muitos casos, quando o acidente ocorre em via pública, o sangue fica no local até secar naturalmente, deixando ali uma lembrança da fatalidade. Em muitas regiões do Brasil, há uma prática cultural que chama a atenção. Moradores ou familiares frequentemente cobrem o corpo da vítima com um lençol ou outro tecido. Esse gesto,
Além de evitar a exposição do corpo mutilado para outras pessoas presentes, é uma forma de preservar a dignidade da vítima. Em algumas localidades, é comum ainda que velas sejam acesas próximas ao corpo. Isso simboliza respeito e oração pela alma do falecido. Quando a investigação inicial no local do acidente é concluída, começa uma das etapas mais delicadas de todo o processo: o transporte do corpo para o Instituto Médico Legal. Este momento, que pode parecer simples à primeira vista, é na verdade cercado de protocolos rigorosos e exige muita atenção dos profissionais envolvidos, já que se trata de manipular não apenas restos mortais, mas também provas que podem ser cruciais para investigações futuras. Em casos de mutilação, o manuseio precisa ser ainda mais cuidadoso. Se houver membros amputados, como braços, pernas, mãos ou até mesmo fragmentos do cadáver, cada uma dessas partes deve ser acondicionada em embalagens específicas, etiquetadas e seladas. Essas embalagens seguem um padrão rigoroso para evitar contaminação, proteger a integridade da parte amputada ou fragmentada e garantir que todas as informações de identificação estejam corretamente associadas à vítima. A parte principal do corpo da vítima é colocada em um saco cadavérico, material plástico resistente a vazamentos e que protege o cadáver durante o transporte. Esse saco é então disposto sobre a urna de remoção para movimentar o corpo até o veículo de transporte, conhecido como rabecão. Antes de colocar o corpo no veículo, o profissional responsável deve realizar uma checagem rigorosa, garantindo que todas as partes do corpo e quaisquer embalagens adicionais, que contêm membros amputados, por exemplo, estejam corretamente identificadas e contabilizadas. Essa conferência é imprescindível para que nada seja deixado para trás durante o transporte, já que qualquer negligência pode comprometer futuras investigações ou causar ainda mais sofrimento à família da vítima. Outro detalhe importante desse trabalho é posicionar o corpo com o máximo respeito possível, mesmo quando a vítima apresenta ferimentos graves ou mutilações severas. Cada movimentação deve ser feita com extremo cuidado, seguindo um protocolo que equilibre eficiência técnica e humanidade. Após a conferência completa, o corpo é colocado no rabecão, um veículo projetado exclusivamente para realizar o transporte de cadáveres. O rabecão é equipado com sistemas internos adequados para manter condições sanitárias durante o trajeto, além de contar com espaço suficiente para acomodar mais de um corpo, caso necessário, especialmente em acidentes com múltiplas vítimas. Esses veículos têm superfícies fáceis de higienizar e compartimentos isolados para evitar a exalação de odores ou risco de contaminação para o ambiente externo. O principal objetivo durante o transporte é evitar qualquer deterioração do corpo e garantir que todas as evidências físicas, como vestígios de impacto, sangue, marcas ou fragmentos de tecido, sejam preservadas até a chegada ao IML. Como esses elementos podem ser essenciais em uma investigação criminal, todo o cuidado é pouco. O cadáver chega no Instituto Médico Legal. Aí começa mais uma importante etapa do trabalho antes da liberação para os rituais fúnebres. Ao ser recebido no IML, o corpo é imediatamente registrado. Nesse momento inicial, funcionários técnicos anotam dados importantes, como a data e a hora que o cadáver chegou, a procedência, ou seja, de onde veio, e, se possível, as informações pessoais da vítima, como nome, idade e gênero. Quando esses dados não estão disponíveis devido à ausência de documentos ou identificação visual imediata, o corpo é classificado como não identificado, e outras etapas do processo serão necessárias para assegurar a identificação.
Sacos cadavéricos ou recipientes que transportaram o corpo são cuidadosamente abertos por peritos. Aqui, antes de qualquer análise mais completa, eles conferem cada detalhe do que foi recebido. Em casos de mutilação ou de acidentes graves, eles identificam, catalogam e reúnem quaisquer partes do corpo que possam ter chegado separadamente, como mãos, braços ou pernas amputadas. Tudo isso é feito com extrema atenção, pois qualquer falha pode comprometer as investigações policiais ou periciais. Se o corpo estiver com roupas ou objetos pessoais, como carteiras, relógios ou joias, esses itens são retirados, catalogados e armazenados em segurança. Esses pertences podem ser usados para auxiliar na identificação ou como evidências em investigações, e posteriormente serão devolvidos à família ou retidos pela justiça, dependendo do caso. Após o registro inicial, o corpo segue para a sala de necropsia, onde a perícia será realizada. Esse é, sem dúvida, o momento mais técnico e detalhado do processo. A necropsia começa com uma análise externa do corpo. Peritos e médicos legistas examinam marcas visíveis, como hematomas, cortes, lacerações ou ferimentos graves, como desmembramentos ou lesões causadas por impacto. Eles registram cada detalhe: o posicionamento das lesões, as dimensões das fraturas e as condições gerais do corpo. Tudo isso é documentado para que conste no laudo pericial. Depois da análise externa, inicia-se o exame interno. Se o corpo sofreu traumatismos em acidentes gravíssimos, como colisões de trânsito, quedas de grandes alturas ou explosões, órgãos importantes como cérebro, coração e pulmões precisam ser removidos e analisados. Por exemplo, no caso do cérebro, os legistas avaliam se houve traumatismo craniano, hemorragia interna ou lesões neurológicas que possam explicar a causa da morte. Em casos de suspeita por intoxicação ou uso de substâncias químicas, amostras de sangue, tecidos e órgãos são coletadas para exames laboratoriais complementares. Esses exames podem apontar, por exemplo, a presença de álcool, drogas ou substâncias tóxicas no organismo da vítima. A necropsia também tem um papel fundamental em oferecer respostas para a família da vítima. Nos casos de morte violenta ou suspeita de crime, ela é essencial para apontar como, quando e por que a morte ocorreu. Após a necropsia, os peritos trabalham para assegurar a identificação do corpo, se ela ainda não foi realizada. Em muitos casos, especialmente quando o rosto está desfigurado, outras técnicas precisam ser usadas. A odontologia legal, por exemplo, compara registros dentários da vítima com as características do cadáver. Já nos casos em que isso não é possível, exames de DNA são conduzidos, analisando amostras da vítima e comparando-as com material genético fornecido por familiares. Com o exame finalizado, o médico legista elabora o laudo pericial, um documento extremamente detalhado e oficial que descreve todas as conclusões obtidas a partir da necropsia. Esse documento inclui informações como a causa exata da morte, o horário estimado do óbito, condições externas e internas do corpo, descobertas adicionais importantes, como sinais de violência, intoxicação ou lesões. Esse laudo é essencial para a família e para investigações, ações judiciais e o registro oficial do óbito. Idealmente, enquanto todo esse trabalho é realizado, o corpo deve ser mantido em condições seguras e controladas, armazenado em câmaras mortuárias refrigeradas, projetadas para conservar o cadáver e evitar qualquer tipo de decomposição enquanto as análises ou pendências burocráticas estão sendo resolvidas. Se houver um atraso na identificação ou se a família não for localizada imediatamente, o corpo pode permanecer nessas câmaras por dias ou até semanas. Em casos mais extremos,
em que não há familiares para reclamar o falecido, ele pode ser sepultado como corpo não identificado, seguindo os protocolos de cada jurisdição. Com tudo pronto, laudo concluído, identificação confirmada e documentação liberada, o IML autoriza que o corpo seja entregue à família ou à funerária responsável escolhida pelos parentes. Geralmente, um familiar de primeiro grau, como cônjuge, pais ou filhos, deve comparecer ao IML com os documentos necessários para comprovar o vínculo com a vítima. E na funerária são iniciados os procedimentos necessários para a última despedida. Esse é um dos momentos mais delicados de todo o processo. Cada passo realizado aqui tem como objetivo garantir não apenas a conservação do corpo, mas também proporcionar um adeus digno e respeitoso à família e aos amigos. Quando o corpo chega à funerária, o processo de recebimento é tratado com extremo cuidado. Dependendo do estado em que o corpo foi liberado pelo IML, uma equipe especializada realiza uma conferência detalhada de todos os documentos que acompanham o cadáver, incluindo o laudo pericial emitido pelo IML, além de verificar o estado do corpo. Em casos de mutilações graves, como desmembramento ou desfiguração facial, cabe à equipe da funerária avaliar quais procedimentos podem ser realizados para que a vítima esteja, dentro do possível, em condições de ser velada de forma digna. Frequentemente, o primeiro passo é a limpeza inicial do corpo. Isso envolve a remoção de quaisquer resíduos deixados pelo transporte ou procedimentos realizados no IML, incluindo sangue, fluidos corporais e restos de vestimentas ou bandagens. Nos casos de acidentes graves ou que envolvem desfiguração, essa limpeza é o ponto de partida para outro trabalho crucial, a restauração do corpo. A reconstrução facial ou corporal é um processo altamente especializado que muitas vezes exige habilidades avançadas de tanatopraxia, uma técnica que vai além da simples conservação do corpo. Profissionais experientes utilizam técnicas semelhantes às da cirurgia plástica para recompor as áreas danificadas. Próteses de silicone, ceras modeladoras e pigmentação especial são usados para restaurar as feições do falecido e oferecer aos familiares uma última lembrança menos dolorosa. Nesses casos, o objetivo é, além de preservar o corpo, dar à família a oportunidade de realizar um velório com caixão aberto, algo que muitas pessoas consideram essencial para o processo de luto. No entanto, nem sempre a reconstrução é suficiente. Em situações de desfiguração extrema, como acidentes automobilísticos de alta gravidade, acidentes aéreos ou explosões, quando é impossível reconstruir ou restaurar o corpo por completo, o velório será realizado com caixão fechado, garantindo que as últimas memórias sejam preservadas de forma respeitosa. A tanatopraxia é uma técnica indispensável tanto para os casos mais simples quanto para os mais complexos. Este procedimento consiste na aplicação de substâncias químicas no interior do corpo, retardando o processo de decomposição. Isso garante que o corpo permaneça em um estado aceitável durante o tempo necessário para o velório e impede qualquer foco de propagação de odores ou fluidos. Nos casos de mutilação, além da conservação, a tanatopraxia pode ser uma aliada para reestruturar certas partes do corpo. Ela permite que o cadáver seja manipulado com segurança durante o preparo e facilita intervenções mais complexas, como a aplicação de maquiagem funerária, vestimentas personalizadas e até o reposicionamento de membros amputados no caixão. Esse cuidado é de extrema importância em velórios longos ou em situações em que o corpo precisa ser transportado para outra cidade ou estado.
Especialmente em casos onde a família mora longe do local do óbito, o procedimento dobra de importância para garantir uma despedida digna à vítima. Um dos momentos mais difíceis para as famílias é a decisão sobre como será o velório. Caixão aberto ou fechado? Este é um ponto que envolve uma mistura de condições técnicas, emocionais e culturais. A decisão de velar o corpo com o caixão aberto geralmente depende das condições da vítima e do sucesso de trabalho de restauração. Em casos onde as mutilações foram tratadas de forma eficiente e a aparência do falecido pode ser apresentada de maneira serena, opta-se pelo velório tradicional. Isso permite que amigos e familiares façam uma despedida visual, o que é muito importante para algumas culturas e religiões, além de ser uma forma de conforto para muitos. O caixão aberto pode ser uma oportunidade para familiares e amigos verem a pessoa falecida pela última vez, deixarem flores ou simplesmente refletirem. Entretanto, essa possibilidade só é oferecida se a equipe da funerária julgar que o estado do corpo não trará impacto negativo aos presentes. Quando o caixão deve ser fechado? Há situações em que o caixão fechado se torna não só uma recomendação, mas uma necessidade. Isso ocorre principalmente em casos de desfiguração severa, quando o rosto ou partes significativas do corpo estão irremediavelmente comprometidos. Mutilações não restauráveis, como em casos de explosões ou acidentes extremos com fragmentação do corpo. Condições sanitárias, quando a saúde pública pode ser colocada em risco, como infecções graves, doenças contagiosas ou se o corpo já se encontra em um estado avançado de decomposição. Além disso, algumas famílias, mesmo tendo a opção do caixão aberto, optam por mantê-lo fechado para preservar a memória positiva da vítima, evitando que o impacto visual deixe marcas mais dolorosas nos presentes. Quando o velório não pode ser realizado, algumas condições tornam o velório inviável, mesmo em situações mais simples. Entre elas, estão cenários específicos, como estado avançado de decomposição, quando o corpo não pode ser preservado a tempo, seja pela demora no resgate ou pela liberação tardia do IML. O velório público pode ser impraticável nessas situações. Esses casos geralmente resultam em enterros imediatos, com ou sem a presença da família no momento do sepultamento. Vontade da família. Algumas pessoas, por questões culturais ou religiosas, preferem realizar cerimônias íntimas ou rápidas, sem a realização de um velório tradicional. Casos especiais de investigação. Quando o corpo precisa permanecer sob custódia da perícia legal para investigações adicionais, o tempo de espera pode inviabilizar o velório. Doenças altamente contagiosas. Em casos de falecimento de pessoas com doenças como o Covid-19 ou outras patologias infecciosas, as regras sanitárias podem impedir o velório tradicional para evitar a propagação entre familiares e amigos. O velório, quando possível, é mais do que uma simples cerimônia. É um momento de despedida, de memórias e de homenagens. Geralmente, o corpo é colocado dentro da urna funerária, em um ambiente tranquilo, decorado com flores e às vezes acompanhado de músicas. Amigos e parentes compartilham histórias, lembranças e prestam condolências à família. Para muitos, é nesse momento que o luto começa a ser processado.
O contato visual com o falecido, mesmo através do caixão, ajuda a concretizar a ideia da despedida, oferecendo uma oportunidade final de conexão. Expresso aqui a minha gratidão pela sua audiência e deixo o meu abraço para a Milza Versa, lá de Sumaré, São Paulo, ao Ismael Feitosa, de Pesqueira, Pernambuco, a Adenilce Vicente, a Cláudia Silveira, a Fernanda Silva, que acompanha tudo em todas as plataformas, e a todas as inscritas e todos os inscritos que têm nos ajudado a crescer cada dia mais. Gratidão ao Grupo Armindi pelo nosso novo cenário, e se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Eu quero saber, qual parte desse vídeo mais chamou a sua atenção? Deixa aqui nos comentários. Eu sou Eberton Lopes e fico por aqui. Até a próxima!